Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Quem conhece a história, sobretudo a história da humanidade, porque é a única história que o homem consegue redigir, no diálogo de Deus com o homem, foi um diálogo muito transparente e muito sincero da parte de Deus. Nós vivemos num mundo onde convivemos com todas as realidades, seja de pressão, temperatura, de vida. Uns ficam enfermos, outros sofrem acidentes. É o cotidiano da vida. Graças a Deus, Ele também cuida desse homem e dessa mulher, porque eles saíram de suas mãos. E estabeleceu uma aliança, um código de conduta com eles. Porque eles eram como que crianças que não sabem ainda o valor das coisas, não sabem ainda tomar decisão sozinhos. E Deus vai conversando nesta conversa, como disse para vocês, Deus é verdadeiro, Ele fala. Se você quer vida, então é desta maneira que eu quero que você proceda. Se faz aliança comigo, seja fiel à aliança. Porque quando se faz uma aliança com alguém, se faz um contrato, e nesse contrato estão as regras escritas. E Deus sempre foi claro com o homem, e sempre o advertiu, no sentido de dizer para ele, olha, se você renova a aliança comigo, mas não é fiel a esta aliança, você perde o direito ao contrato que fizemos. Mas se você é fiel, sim, você tem todo o direito. Assim aconteceram com os reis do povo do Antigo Testamento, como nós ouvimos hoje. Foi por volta do ano aliás, se formos contarmos há 2.500 anos atrás, mais ou menos, que foi esse episódio que aconteceu, onde o rei anterior, bem anterior,
descobre a aliança no templo que estava sendo reformado, faz a leitura, todo mundo se emociona e aquela emoção depois foi acabando, né? O tempo acabou aquela emoção e voltaram nas práticas antigas. Antes disseram: nós vamos cumprir tudo que o Senhor falou. E o Senhor diz para eles: se vocês não cumprirem, se vocês não forem fiéis à minha palavra de vida, eu vou abrir os portões e os povos de fora virão e destruirão tudo. Deus não está preocupado com o templo, com nada. Se for preciso, Ele destrói o templo e constrói de novo, para o povo aprender a ser obediente a Ele. E foi o que aconteceu. Conforme diz o texto, né? Conforme Deus havia previsto, os de fora viriam, invadiriam Jerusalém e tornariam eles escravos. Os povos, era essa forma de dominação que tinha na época. Ora era um rei da Babilônia, outra hora era o Egito, outra hora era outra nação, outra hora era o próprio Israel, sabe? Então, Deus, para corrigir aqueles filhos rebeldes que diziam que iam ser fiel a Ele e não foram fiel a Ele, o filho do rei, que era para não fazer as obras do pai, fez as mesmas obras do pai, quebrando a aliança, quebrando o compromisso com Deus. Deus abre as portas e deixa levá-los cativos para a Babilônia. E as grandes nações, ou as nações, muitas nações do nosso tempo, elas se restabeleceram depois de passar por muita dificuldade. Como é que o sofrimento amadurece o homem? Como que as dificuldades nos tornam mais maduros e mais inteligentes? É uma pena que a geração que nós temos hoje é uma geração muito, dizem aí, mimimi, né? Mas é uma geração fraca. Uma geração que não consegue ouvir um não consegue ter um princípio de vida que realmente faça dele um homem, uma mulher que vale a pena. Mas fica essas criaturas frágeis, limitadas, chorosas, dengosas, né? E tudo mais. Mas vamos olhar o Evangelho, que tem muito a ver com a primeira leitura, no sentido de que a obediência a Deus dá solidez na nossa vida. E permanecendo firme na fé em Deus e na obediência aos mandamentos, nós construímos sobre algo seguro. O que é seguro no mundo hoje? Desde quando Bauman, o nome desse autor, falou da sociedade líquida, né? Que é aquela sociedade que tudo está diluído nela. E hoje já não é mais sociedade líquida, é gasosa, sei lá, agora já não tem mais nem definição mais, porque as coisas estão tão misturadas que parece que não tem base, não tem fundamento. Inclusive o próprio homem perdeu a sua base de criatura humana, de identidade, de pessoa, de dignidade, tudo isso foi diluído. Então, aonde nós firmamos onde nós temos um lugar seguro, dizer, aqui é seguro, aqui me dá garantia? Senão aquele que desde o princípio vem conversando com a gente, e vem falando, vem ensinando, vem exortando, né? Permite situações difíceis para que a gente amadureça, para que a gente aprenda, tenha, sabe? Jesus vai dizer também para os discípulos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós fizemos exorcismos em Teu nome, nós curamos enfermos, nós fizemos prodígios maravilhosos em Teu nome. E Ele vai dizer, eu não te conheço. A pessoa, que frustração para um evangelizador, ou para uma pessoa crente, uma pessoa de fé, chegar diante de nosso Senhor e dizer, eu fiz tudo em Teu nome, e Ele diz, eu não te conheço, porque você praticou a iniquidade. Se você tivesse feito estas coisas e permanecido na obediência da minha palavra e na vivência dela, feito justiça, feito o bem,
Não. Então eu não te conheço. Você não é da minha intimidade. Embora você usou do meu nome para fazer várias coisas, mas você não pertence a mim. Ou você é dono de si mesmo, ou se envaideceu com os prodígios que realizou em meu nome, mas não é meu fiel. Então Jesus estabelece a base para nós de fidelidade. Fidelidade a Deus, de obediência aos mandamentos. É difícil, olha, é difícil se a gente insiste em ficar no pecado. É difícil se nós não quisermos nos converter. É difícil se nós não confiarmos na graça de Deus. É difícil se nós amamos o pecado. Se nós amamos a iniquidade. Se nós amamos a infidelidade. E assim por diante. É difícil. Mas se nós tomando consciência, como pessoas inteligentes que nós somos, de que esse proceder não me dá garantia de vida eterna, e que eu vou receber uma palavra, eu não te conheço, então nós temos que nos converter, e cada dia mais termos a certeza dessa pertença a Deus, e essa pertença se dá numa coisa muito simples, e que muitos não querem, ou que muitos, por rebeldia, não querem, é obedecer a Deus. A maior desgraça que existe no mundo se chama desobediência a Deus. É isso que causa desgraça no mundo. É isso que causa todo tipo de guerra e revolução. Porque o homem perde a sua base, perde a firmeza da sua vida. Que o Espírito Santo nos dê um coração contrito e arrependido, e que nós, passo a passo, voltemos para Deus, vivamos o que Ele nos ensinou, porque o que Ele nos dá é vida. Ele é o Deus da vida e nos criou para a vida e não para a morte. Mas a decisão é você que toma. E o que você escolher, você terá. Portanto, esteja seguro da sua escolha, para que no final não tenha que ouvir, eu não te conheço. Mas ao contrário, vinde, bendito de meu Pai, para o reino que foi preparado. E Ele vai dizer todas aquelas, eu tive fome, eu tive sede, estava nu, sabe? Todas as obras de caridade, de amor, de querer o bem, de promover o bem, você executou. Que o Espírito Santo, novamente peço, que infunda em nós esse dom de fé profunda e firme, para que construamos a nossa vida nesse alicerce que é a palavra de Deus, o nosso Deus. Amém.